Não, não se cura o que não é doença. Na verdade, você adoece quem você está tentando curar daquilo que não é curável. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o caso da Carol Weller, a gente vai falar sobre cura gay, a gente vai falar sobre autoextermínio, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser pesado. Se esses assuntos te dão gatilho de alguma forma, talvez não seja o melhor momento para você assistir esse vídeo. Ou então, se você for assistir, assiste com calma. Eu não vou ser detalhista nas coisas, mas a gente vai falar sobre alguém que tirou a própria vida. Então, assim, né? Pode ser que seja um assunto pesado para algumas pessoas. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Carol Weller, que era uma das apoiadoras do Bolsonaro e que também era uma mulher lésbica, uma influenciadora que é lésbica, ela tirou a própria vida dela. Isso aconteceu na semana passada, né? No dia 12 desse mês, né? No dia 12 de outubro de 2023, veio a notícia de que ela tinha se matado. E aqui eu não vou fingir que eu gostava da Carol Weller, não vou fingir que eu admirava ela em algum nível. Não, eu detestava a Carol Weller. Eu realmente detestava ela, porque eu detesto todas as pessoas que eram gays com Bolsonaro. E ela era isso, né? Ela era lésbica com Bolsonaro, né? Então ela e Agostinho Fernandes, que eram ali os tokens do Bolsonaro, eram as gays a tiracolo do Bolsonaro, né? A gay a sapatão que o Bolsonaro pegava assim pra mostrar, olha só, não sou homofóbico, tem até amigos que são pessoas que eu detesto. E não é porque morreu que eu vou fingir que eu gostava ou que eu vou fingir que eu tinha algum tipo de simpatia por ela. Eu não tinha. Mas eu fiquei sim sensibilizada com a notícia de que ela tirou a própria vida, porque são pouquíssimos os casos em que um suicídio não é algo triste, não é algo que mexa com a gente, não é algo que seja uma tragédia. E quando eu digo pouquíssimos casos, eu acho que o único caso que veio na minha mente de um suicídio que não foi uma tragédia foi o do Hitler, né? Morreu, se matou, deveria ter morrido antes até, né? Mas em praticamente todos os casos, quando alguém se mata é uma coisa muito triste, é uma coisa muito pesada, porque você sempre fica pensando no que levou essa pessoa a cometer esse ato, né? Tipo, nós, seres humanos, a gente tem o instinto de sobrevivência, a gente faz de tudo para nos mantermos vivos. Então, quando alguém tenta tirar a própria vida, é porque essa pessoa realmente ela não vê nenhuma alternativa para minar o sofrimento dela. E no caso da Carol Weller, o que estava causando tanto sofrimento para ela era o auto-ódio, era a auto-homofobia, a auto-lesbofobia, era esse conservadorismo que ela se enfiou, que fazia com que ela sentisse que ela era errada, sentisse que tinha algo de errado com ela, sentisse que ela não deveria ser do jeito que era. Tanto que a Carol Eller buscou cura gay. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sobre essa desgraça dessa cura gay. Algo que eu já falei aqui em outros momentos, inclusive aqui tem um vídeo pra você ver sobre isso. E vamos lá, né? Vamos lá. Como eu disse pra vocês, foi no dia 12 de outubro que a Carol tirou a própria vida dela. E em setembro, ou seja, um mês antes, ela tinha feito alguns tweets, né? Ela tinha feito algumas postagens, não tenho muita certeza se aí foi no Twitter agora, mas enfim, ela tinha feito algumas postagens dizendo que ela tinha renunciado à prática homossexual, que ela tinha largado alguns vícios, e alguns desejos da carne, né? E tudo. E ela tinha frequentado um retiro religioso, que é um retiro que é suspeito, é acusado de praticar terapia de conversão sexual, é acusado de praticar cura gay. E, então ela foi para esse retiro, voltou desse retiro, fez essas publicações dizendo que tinha aí, enfim, se curado, tinha abandonado as práticas homossexuais e tudo mais. Um mês depois ela foi lá e se matou.
E as últimas coisas que ela publicou foi dizendo que ela tinha perdido essa guerra e que ela lutou pelo Brasil, sabe? Ela. Ai, nossa senhora. Enfim, né? Foram essas as últimas palavras públicas, assim, da Carol Eller. E, gente, vamos lá. Quando a gente está falando de homossexualidade, de bissexualidade, né? Quando a gente está falando de transgeneridade, quando a gente está falando de qualquer uma das experiências, das vivências de gênero e de sexualidade que estão dentro da sigla LGBTQIA+, a gente está falando de diversidade no ser humano. A gente está falando sobre comportamentos que são inerentes à pessoa, sobre desejos que são inerentes à pessoa, porque as pessoas são diferentes, elas têm desejos diferentes, elas se enxergam no mundo, cada uma de uma forma, e elas vão experienciar essas questões de gênero e de sexualidade de formas diferentes. Isso faz parte da pluralidade do ser humano. Isso faz parte da diversidade que existe dentro do ser humano. Isso faz parte da humanidade. Isso é algo que sempre existiu na história da humanidade. Nós sempre tivemos pessoas que se atraíram por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. A gente sempre teve pessoas que foram desviantes dos comportamentos de gênero das sociedades. A gente sempre teve pessoas que se viam como pertencentes a um gênero que não correspondia aos seus genitais. Isso sempre existiu na história da humanidade. Sempre, sempre. Existem muitos registros arqueológicos que mostram isso. Que mostram que sempre existiu homossexualidade, bissexualidade, lesbianidade, travestilidade, tudo isso, sabe? Transgeneridade, tudo isso sempre existiu. Isso existe desde que a humanidade é humanidade. Desde que nós começamos a ter algum entendimento de quem nós somos, desde que isso começou a poder ser registrado, a gente tem registros dessas práticas, desses desejos, dessas vivências. E a gente tem esses registros porque isso faz parte do ser humano. Isso não é uma doença. Você que está me assistindo, que é uma pessoa LGBTQIAP+, você não é doente. E você que está me assistindo, que não é uma pessoa LGBTQIAP+, saiba que nós não somos doentes. Eu não sou doente por ser uma pessoa trans. Eu não sou doente por ser uma travesti. E definitivamente a Carol Eller não era doente por ser uma mulher lésbica. Ela não era doente por se atrair sexualmente e afetivamente por outras mulheres. Isso era só uma das coisas que compunha a Carol, que compunha a identidade da Carol, que compunha o ser que é a Carol, ou melhor, que era a Carol, já que ela acabou se matando porque venderam para ela essa ideia falsa de que ela era doente, venderam para ela esse auto-ódio, venderam para ela um auto-ódio tão grande que ela, né, se alinhou aos seus principais algozes para ver se conseguia um pingo de humanidade nessa sociedade que tanto nos desumaniza. Buscando isso, buscando se sentir pertencente a alguma coisa, ela se filiou ao Partido Liberal, ela apoiou o Bolsonaro, ela virou aí uma dessas pessoas de LGBTs com Bolsonaro, ela apoiou o fascismo, ela apoiou tudo aquilo que a levou para a sua morte, ela apoiou a sua perda de direitos, ela apoiou a sua desumanização. Ela apoiou um entendimento feito em cima de nós que a levou a procurar um retiro religioso para que ela pudesse não sentir mais os desejos que ela sentia, não sentir mais os vícios da carne que ela sentia, para que ela deixasse de ser quem ela é. E vale aqui dizer para vocês que a terapia de conversão sexual ela foi proibida no nosso país em 1999, tá? Então, desde 1999, existe essa proibição da terapia de conversão sexual, justamente porque atualmente a ciência sabe, o entendimento científico atualizado sabe que homossexualidade, bissexualidade, transgeneridade
Nada disso é doença. Se não é doença, não tem por que fazer uma terapia para converter as pessoas, para fazer com que as pessoas deixem de ser quem elas são. Até porque essas terapias, elas não funcionam. Elas só causam sofrimento para a pessoa. Elas só causam auto-ódio na pessoa. Elas só causam tortura psicológica para a pessoa. Todos os terapeutas e religiosos que fazem esse tipo de prática de tentar curar as pessoas de suas homossexualidades, bissexualidades, transgeneridades, são pessoas que estão praticando tortura psicológica em cima de outras. O nome disso é tortura. Conversão sexual, terapia de conversão sexual é tortura. É tortura, nada mais é do que isso. E só causa sofrimento nas pessoas que estão passando por aquilo. E a gente sempre teve, desde, né, sempre é muito tempo, mas desde 99, desde que foi proibida a terapia de conversão sexual, a gente tem os evangélicos, principalmente os evangélicos, os religiosos, os cristãos, né, querendo proibir a proibição, querendo legalizar de novo a terapia de conversão sexual, porque é isso que eles continuam fazendo dentro de suas igrejas, é isso que eles continuam promovendo dentro dos seus templos. E volto a dizer, não tô falando de todo cristão, tá? Nem todo cristão, blá blá blá. Mas isso é algo que parte do cristianismo, porque o entendimento científico vai contra isso. Qualquer psicólogo que se apoie no entendimento científico, sabe? Qualquer psicólogo que se apoie no DSM, qualquer psicólogo que se apoie em terapias que são validadas cientificamente, não vai aplicar uma terapia dessa sem saber que está comprometendo a sua ética profissional. O que faz as pessoas aplicarem esse tipo de terapia é o entendimento religioso. É a droga de um entendimento religioso baseado num livro de 2000 anos atrás e baseado na parte mais antiga desse livro, que é o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não diz nada sobre isso. Então, todos os psicólogos e todos os religiosos que tentam curar pessoas LGBTQIA+, são pessoas que estão apoiadas em vieses religiosos, não em vieses científicos. Então, por isso que eu falo tanto que qualquer tipo de coisa que seja relacionada à saúde pública, que seja relacionada à saúde das pessoas, tem que ser baseada, sim, no entendimento científico, tem que ser baseada, sim, na ciência. Porque quando a gente deixa essas coisas serem abertas de uma forma tão ampla assim, podendo passar por pseudociências e podendo passar por coisas que são religiosas, no que a gente está falando de saúde mental, de saúde física, de integridade das pessoas, quando passa por esses campos de pseudociência e de religiosidade, corre o risco de acontecer isso, da ciência ser ignorada para que um viés religioso seja colocado acima da segurança das pessoas, acima da integridade física e psicológica das pessoas. Mas vamos lá, né? Desde 99 é proibida a terapia de conversão sexual por causa do entendimento científico de que não é doença e não se cura aquilo que não é doença, apenas se tortura a pessoa tentando se curar aquilo que não é doença. Em 2018, aqui no Distrito Federal, a gente teve um juiz que resolveu autorizar terapia de conversão sexual. Ele resolveu proibir a proibição. E depois, no ano seguinte, 2019, quando isso chegou finalmente no STF, isso foi barrado pelo STF. A Carmen Lúcia barrou isso e a gente voltou a ter a proibição acontecendo aqui no Brasil. Mas proibir uma prática não quer dizer que essa prática deixará de existir. Proibir que se faça esse tipo de terapia de conversão sexual não quer dizer que isso não será mais feito, porque continua sendo feito. Porque, segundo uma pesquisa promovida pela PUC, né, do Rio Grande do Sul, que foi feita pelo Ângelo Brandelli Costa, enfim, segundo essa pesquisa, um terço, um em cada três psicólogos, sabe, do nosso país aplicam terapia de conversão sexual nos seus pacientes quando lhes é solicitado isso. Então, de 3 psicólogos no nosso país, um
aplica terapia de conversão sexual caso o seu paciente chegue falando que quer se curar da homossexualidade, quer se curar da bissexualidade, quer se curar da transgeneridade. 1/3 dos psicólogos do nosso país vão contra o entendimento científico do que é diversidade humana, do que é diversidade da psique humana. 1/3, 1/3 dos profissionais formados em psicologia, formados em algo que é científico, vão contra a ciência, vão contra o entendimento científico e praticam tortura psicológica em seus pacientes, caso lhe seja solicitado isso. E sabe qual é a conduta que um psicólogo tem que ter quando um paciente chega para ele dizendo que quer se curar da homossexualidade, quer deixar de ser gay, quer deixar de ser bi, quer deixar de ser trans, quer deixar de ser lésbica? A atitude correta de um psicólogo diante de um paciente que faz uma solicitação nesse sentido é trabalhar nesse paciente a autoaceitação quanto à própria homossexualidade, bissexualidade, lesbianidade, transgeneridade. É a autoaceitação. Porque aquela pessoa só está em auto-ódio, ela só está sofrendo por causa da sociedade, por causa do que a sociedade faz com pessoas LGBTQIA+, por causa do que o nosso país faz com pessoas LGBTQIA+, por causa do ódio que as igrejas pregam contra pessoas LGBTQIA+, por causa do ódio que famílias têm contra os seus parentes LGBTQIA+, que faz com que expulsem eles de casa, que faz com que releguem eles do convívio familiar, que faz com que eles sejam relegados dos ambientes de trabalho. Tudo isso é um problema da sociedade e não é mudando a pessoa, mudando quem a pessoa é e obrigando essa pessoa a ir contra ela mesma que você vai curar alguma coisa. Pelo contrário, você só vai adoecer o seu paciente. Você só vai deixar o seu paciente mais e mais na merda, até que ele chegue num colapso como esse que a Carol chegou. Não que a Carol tenha sido atendida por psicólogos, eu não sei se ela era atendida por psicólogos, né? No caso, ela foi para um retiro religioso. Não sei se tem psicólogos atendendo nesse retiro religioso, mas é isso que acontece. Isso eu tô falando de quando o paciente chega no psicólogo e fala que quer se curar. Mas tem também os psicólogos que, mesmo sem o paciente dizer que quer se livrar da homossexualidade, esses psicólogos vão lá e tentam fazer com que esse paciente deixe de ser um gay, uma lésbica, um bi ou uma pessoa trans. Que são psicólogos que empurram terapia de conversão sexual, mesmo quando não solicitada. E esse número também é alto. Porque 1 em cada 9 dos psicólogos que a gente tem no nosso país fazem terapia de conversão sexual, mesmo quando o paciente não solicita, mesmo quando o paciente não quer, mesmo quando o paciente não fala que quer se livrar dessas práticas, desses vícios da carne, como a Carol Eller tinha dito nas redes sociais dela, sabe? Então, assim, 1 em cada 9 psicólogos é um número muito alto. Você que está me assistindo que é LGBT, tem uma possibilidade muito alta de quando for procurar um terapeuta, quando for procurar um psicólogo, acabar caindo em um psicólogo desses. Eu tô aqui dizendo pra você não fazer terapia, caso você seja uma pessoa LGBTQIA+. Não. Você tem que fazer terapia. Se você tá em sofrimento psicológico, você tem que ir atrás de terapia. Mas é o primeiro sinal de que o terapeuta está querendo te curar da sua homossexualidade, bissexualidade, lesbianidade, transgeneridade, você denuncia. Você denuncia para o Conselho Federal de Psicologia, porque isso ele está indo contra as determinações do Conselho Federal de Psicologia, ele está indo contra as determinações do entendimento científico que a gente tem atualmente, ele está indo contra a legislação brasileira, inclusive. Então, o menor sinal de que o seu terapeuta está querendo fazer uma terapia de conversão sexual em você, denuncie, abandone a terapia, procure outro terapeuta. De preferência, vá perguntando entre outras pessoas LGBTQIA+, dicas, sabe? Vai perguntando pros seus iguais se eles têm alguma dica de algum terapeuta pra te indicar, de algum psicólogo pra te indicar, sabe? Porque, gente, esses números são absurdos. São absurdos. São absurdos.
E vamos aqui falar sobre agora, né, a questão religiosa, né? Como eu disse, esse tipo de terapia de conversão sexual é proibida no nosso país, tá? O Conselho Federal de Psicologia pode sim cassar é, o, o registro de psicólogos que estejam aplicando esse tipo de terapia, tá? Eles podem ter o registro deles cassados por causa disso, porque vai contra o que é determinado. Mas essa determinação, ela também se expande, né, para o Brasil inteiro, e igrejas também não podem ficar promovendo esse tipo de coisa, não podem ficar promovendo terapia de conversão sexual. Não podem, porque isso é tortura. O nosso país é um país que proíbe tortura, tá? É inconstitucional. Você fazer tortura em alguém é algo que fere a Constituição brasileira. É um crime. É um crime. Inclusive, é um crime hediondo tortura, tá bom? Mas a gente tem várias igrejas que praticam terapia de conversão sexual. Uma dessas igrejas que é assim acusada, né? Eu não vou dar aqui uma certeza, porque isso ainda precisa ser investigado, mas uma das igrejas que é acusada de praticar terapia de conversão sexual é a Assembleia de Deus do Rio Verde, em Goiás. A Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, promove retiros que são chamados de Manaim, que são retiros aonde suspeita-se de que pratiquem terapia de conversão sexual. Inclusive, foi o retiro aí em que a Carol Eller foi fazer, né? Ela foi fazer retiro justamente nessa igreja e tudo mais, né? E não é à toa que alguns deputados do PSOL pediram que isso seja investigado, né? Mais especificamente, o pastor Henrique Vieira, e sim, pastor Henrique Vieira, né, que é do PSOL, a Érica Hilton e também a Luciene Cavalcante, todos do PSOL, fizeram esse pedido perante ao Ministério Público Federal para que seja investigada essa igreja, porque, né, gente, pelo amor. Esse tipo de coisa é tortura. E tortura é algo que tem que ser investigado. E se for comprovada, a terapia de conversão sexual tem que ser caracterizada sim quanto tortura. E todos os responsáveis têm que ser punidos. Todos, 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 todos. Então, tomara que o Ministério Público Federal acate esse pedido feito pela deputada Erika Hilton, pela deputada Luciene Cavalcante e pelo deputado Henrique Vieira. Tomara, tomara que seja acatada essa denúncia. Tomara, porque a gente precisa desse tipo de investigação em cima dessas igrejas. E não só dessa igreja. De qualquer igreja que seja suspeita de praticar esse tipo de tortura com pessoas LGBTQIAP+. E segundo a Veja, tem uma outra igreja, né, que também pratica esse tipo de tortura, que é a igreja do André Valadão. Lembra que a gente já falou aqui dele, quando ele falou que Deus odeia o orgulho LGBTQIA+, quando ele falou que Deus odeia a gente? Então, né? Esse cara tem as igrejas aí dele e elas também são suspeitas de praticarem terapias de conversão sexual. São igrejas que, enfim, estão em Sabará, né? Que fica em Belo Horizonte. E tem uma pastora chamada Ezenete Rodrigues. E ela ministra uns retiros que você paga para participar desses retiros e o valor pode chegar até R$ 3.000. E são retiros onde suspeita-se que fazem esse tipo de terapia de conversão sexual. Ou seja, que praticam cura gay. Ou seja, que praticam tortura. Porque as pessoas que são submetidas a esse tipo de coisa são pessoas que são torturadas. Elas passam por inúmeros tipos de tortura psicológica, de pressão psicológica, inúmeros tipos de culpabilização de quem elas são, de culpabilização do desejo que elas sentem, de culpabilização das práticas que elas fazem para acalentar esses desejos que elas sentem, de culpabilização até do amor que elas sentem por outras pessoas, de culpabilização pela forma como elas veem o seu corpo e o seu gênero. E é uma culpabilização tão absurda que faz com que essas pessoas só se odeiem mais, que elas só sofram mais, com que elas só renunciem àquilo que elas são, faz com que elas releguem aquilo que elas são, faz com que elas defiem em uma tristeza absoluta, faz com que elas se forcem a praticar
a praticar sexo com pessoas que elas não sentem o menor desejo, porque isso força com que essas pessoas depois se casem com homens ou mulheres, né? Faz com que essas pessoas elas sucumbam nesse nível de se obrigar a se casar com alguém que elas não querem, alguém que elas não amam, alguém por quem elas não sentem um mínimo desejo. E faz com que essas pessoas, depois de se casarem, se deixem ser violentadas sexualmente, porque você se colocar numa situação sexual que você não quer é uma violência sexual. E tudo isso promovido por essas igrejas. Isso é tortura. Não tem outro nome pra isso. Isso é tortura. E quando veio, né, a público a notícia do suicídio da Carol Eller, a gente teve todos esses deputados bolsonaristas, né, prestando notas ali de tristeza, de pesar pela morte da Carol Eller, sendo que eles estavam endossando todo esse auto-ódio que levou a Carol Eller a se matar. Enquanto ela estava viva, eles ficavam endossando esse tipo de coisa, né? Eles ficavam o tempo inteiro colocando ela ali como um token deles para eles nos atacarem. Eles ficavam o tempo inteiro usando a Carol para nos atacar. O tempo inteiro. E depois foram lá prestar condolências, falar que sentiam muito a morte dela. A gente teve o absurdo do Magno Malta fazendo um vídeo falando que é uma pena ela ter se matado, porque Deus estava preparando um varão para ela. Vamos até ir assistir a palhaçada que o Magno Malta disse sobre a morte da Carol Eller. Vai passar aqui para vocês. Quando você está com ele, parece que está tudo certo, mas quando você toma uma posição por Jesus, como ela tomou, e o diabo cresce, o inferno vem, e entrei quase todas as lives dela e comentando, e na última live eu falei com ela: Deus está preparando uma família para você, e eu quero muito estar no seu batismo. Eu falei com ela: Deus está preparando um varão para você. Gente, eu não sei o que falar não, eu só passei. Bom, gente, vamos lá, né? Gente, é muito revoltante. É muito revoltante ouvir esse tipo de coisa, né? Que Gente, nós estamos falando de uma mulher que era lésbica. Como é que ela iria se sentir feliz se obrigando a estar num relacionamento com algum varão, com algum macho? Como? Não iria. Não iria. Porque ela não iria sentir desejo, ela não iria sentir atração, ela não iria sentir amor, ela não iria sentir nada. E ela iria só ficar se obrigando a passar por um sexo sem querer. Iria só ficar se obrigando a passar por um tipo de violência sexual sem querer. Uma convivência que ela não queria. Uma vida que ela não queria. Era só isso que iria estar reservado pra ela nesse casamento aí abençoado que esse povo queria pra ela. E, gente, vamos lá. Eu já falei isso em outros vídeos aqui pra vocês, mas quando eu era criança, teve uma psicóloga que tentou fazer terapia de conversão sexual comigo, né? Porque, como eu disse pra vocês, isso foi proibido em 99. Eu nasci em 92. Eu sou velha, sou antiga, né? Então, quando eu era criança, esse tipo de coisa ainda era permitido. A minha família é uma família que ficava preocupada por me ver tendo comportamentos ditos femininos o tempo inteiro e atormentava minha mãe para que ela fizesse alguma coisa, porque senão, olha só, iria crescer, iria virar viado, né? Porque isso era bem antes de eu ter transicionado, eu era uma criança, né? E a minha mãe, ela, por desencargo de consciência, porque ela nunca achou que tinha algo de errado comigo, eu sempre digo isso porque ela não tem culpa nenhuma disso. Por desencargo de consciência, ela resolveu me levar numa psicóloga, que era a coisa mais óbvia se fazer mesmo. Só que a psicóloga acabou que era uma que fazia esse tipo de coisa, fazia esse tipo de conversão sexual. A psicóloga falou pra minha mãe que a culpa de eu ser desse jeito era da minha mãe, porque não tinha um referencial masculino. A psicóloga, eu não lembro o que ela falou pra mim, porque eu devia ter o quê? Uns 5 anos por aí, né? Mas a psicóloga, ela falava pra mim alguma coisa que fez com que eu começasse a me sentir culpada por ser quem eu era.
Eu não lembro o que ela falava, mas eu sei que depois daquilo eu comecei a sentir culpa por ter as brincadeiras que eu tinha, por me ver da forma como eu me via, sabe? Eu comecei a sentir culpa por não me encaixar naquele padrão do que era uma masculinidade da sociedade, né? Que ainda é, né? Porque o padrão mudou, mas não foi tanto. Não foi tanto. Então, eu comecei a me sentir culpada por não estar dentro daquilo que era ser menino. E provavelmente isso foi uma das coisas que fez com que a minha transição fosse atrasada. Tipo, gente, criança, eu falava pra minha mãe que eu queria ser menina. E eu só fui transicionar aos 24 anos de idade. Talvez se essa psicóloga maldita não tivesse feito isso, talvez eu tivesse transicionado na adolescência. Talvez eu tivesse podido viver minha transgeneridade ainda na infância. Mas nos anos 90 não se falava sobre isso, eram pouquíssimos os psicólogos que entendiam de transgeneridade, eram pouquíssimos os psicólogos que tinham um entendimento melhor, porque se hoje em dia, que a gente tem todo esse entendimento científico, a gente ainda tem um terço dos psicólogos praticando esse tipo de tortura psicológica chamada de terapia de conversão sexual, imagina como era nos anos 90 quando era permitido isso. Então minha mãe não tem culpa nenhuma. Felizmente não durou muito tempo essa terapia, porque acabou que minha mãe teve que me tirar de lá, teve que me tirar dessa terapeuta, porque eles foram atender em outro lugar e ficaria muito contramão. Então ainda bem, porque se isso tivesse durado mais tempo, imagina o estrago que isso teria feito no meu psicológico. Imagina, eu não consigo imaginar e nem quero imaginar como que teria ficado a minha mente depois disso, depois de passar por uma terapia dessa completa na minha infância. Então, assim, por mais que eu odiasse a Carol Eller, e eu não tô brincando, eu odiava mesmo, eu não tô exagerando, eu odiava mesmo. Assim como eu odeio o Agostinho Fernandes. Eu odeio muito o Agostinho Fernandes. E eu odiava a Carol Eller. Mas por mais que eu odiasse ela, não teve como. Eu não. Eu não eu não senti uma empatia por ela, não simpatizar com ela na sua morte. Porque é uma pessoa que passou a vida se odiando. É uma pessoa que se odiou tanto a tal nível de se alinhar com aqueles que queriam sua destruição. É uma pessoa que se submeteu a uma tortura psicológica absurda e que provavelmente pagou para passar por essa tortura psicológica absurda que depois culminou em sua morte, que depois culminou no seu autoextermínio. É uma pessoa que foi extremamente infeliz em toda a sua vida, extremamente infeliz na sua vida, e que poderia não ter sido tão infeliz caso a nossa sociedade fosse melhor com pessoas LGBTQIA+, caso a nossa sociedade fosse uma sociedade que acolhesse pessoas LGBTQIA+, que desse humanidade para pessoas LGBTQIA+. Mas a nossa sociedade não é assim. A nossa sociedade é a sociedade onde um terço dos psicólogos ainda acha que devem curar os seus pacientes caso eles sejam LGBTQIA+. A nossa sociedade ainda é uma sociedade que deixa igrejas praticarem tortura com pessoas em nome de fé. A nossa é uma sociedade que vota em políticos que falam que nós deveríamos morrer. A nossa sociedade é uma sociedade que, além de votar nesses políticos, ainda deixa eles tentarem aprovar projetos de lei que nos desumanizam o tempo inteiro. A nossa sociedade é uma sociedade altamente LGBTfóbica. E se a gente tem pessoas LGBTQIA+, se odiando ao ponto de irem contra a sua própria classe, se odiando ao ponto de fazerem uma luta, de travarem uma luta contra os seus iguais, é porque a nossa sociedade falhou muito com essas pessoas. Falhou muito e segue falhando muito com pessoas LGBTQIA+.
A nossa sociedade é uma merda. E a Carol Weller foi vítima dessa merda. Por mais que ela tenha sido também uma algoz nossa, ela também foi uma vítima. E é muito triste essa situação toda. Extremamente triste. Extremamente. E é isso. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal Sem Tema. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo por aí. É importante que esse vídeo seja compartilhado. E é isso. Não esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. A gente se vê na próxima. Até mais.